Canal Sociedade Novo Aion. Contribua para o nosso projeto. Seja uma pessoa melhor. O corpo humano. O homem é a imagem verdadeira de Deus. Portanto, ele foi criado segundo o retrato do universo. Tudo o que se encontra no universo numa escala maior, reflete-se no homem numa escala menor. É por isso que o homem é definido como um microcosmo, em contraposição ao universo como um macrocosmo. Ao pé da letra, podemos dizer que no homem está refletida toda a natureza, e o objetivo desse capítulo é ensinar a observar, conhecer a dominar essa verdade. Não pretendo aqui descrever os processos físicos do corpo, pois essa descrição pode ser encontrada em qualquer obra especializada. O que eu quero é ensinar aos leitores como observar o homem do ponto de vista hermético, a como utilizar nele a chave básica, e aos efeitos dos elementos. Há um famoso ditado que diz: num corpo sadio, uma mente sadia. No estudo do homem veremos como aprofunda a verdadeira afirmação dessa pequena frase. Mas com certeza vocês perguntarão: o que é afinal a saúde do ponto de vista hermético? Nem todo mundo terá condições de responder a essa pergunta imediatamente. A maioria dará uma explicação bastante individual à questão da saúde. Do ponto de vista hermético, a saúde é encarada como uma harmonia total das forças que operam no corpo, relativamente às características básicas dos elementos. Não há nem mesmo a necessidade da predominância de uma desarmonia muito grande dos elementos para que o efeito se torne visível sob a forma de algo que chamamos de doença. A desarmonia em forma de doença já é uma perturbação importante nas regiões do corpo em que operam os elementos. É por isso que meu futuro iniciado deve considerar como condição básica uma cuidadosa atenção com o seu corpo. A expressão externa do corpo é como uma bela vestimenta, e, sob todos os aspectos, tanto no maior quanto no menor, a beleza também é um aspecto da natureza divina. A beleza não é só aquilo que nos agrada ou nos é simpático, pois a simpatia e a antipatia dependem dos efeitos recíprocos dos elementos. A saúde efetiva é muito mais uma condição básica para a elevação espiritual. Se quisermos morar bem, temos que arrumar nossa moradia, nossa casa. O mesmo acontece com o nosso corpo, que deve ser belo e harmonioso. De acordo com a lei universal, os elementos têm determinadas funções no corpo, principalmente a construção, a manutenção e a decomposição. A parte positiva do corpo, e a construtiva, corresponde ao lado positivo ou ativo dos elementos. A parte mantenedora ou compensadora é assegurada pela função agregadora dos elementos, e a neutra, e a parte decompositora ou deteriorante é comandada pelas características negativas dos elementos. Assim, por exemplo, cabe ao princípio do fogo na sua forma ativa, com seu fluido elétrico, a atividade expansiva, construtora e ativa, na sua forma negativa o contrário. O princípio da água na sua forma ativa influencia a atividade construtora dos diversos líquidos no corpo, na sua forma negativa, a atividade decompositora. O princípio do ar tem a função de regular o fluido elétrico do fogo e o fluido magnético da água no corpo, a mantê-los em equilíbrio. Por isso, ele é definido como elemento neutro ou mediador. Como foi dito na chave básica sobre as forças do princípio da Terra, este último tem a função de manter agregadas as funções dos outros três elementos. Na forma ativa do elemento do princípio da Terra, o efeito é vitalizante, fortalecedor, construtor, mantenedor, etc. Na sua forma negativa é o contrário. Ao princípio da Terra corresponde tanto o progresso ou crescimento, quanto o envelhecimento do corpo. Poderíamos ainda apresentar muitas analogias sobre os efeitos dos elementos no corpo, mas a explicação acima deveria, em princípio, ser suficiente. Os iniciados de todos os tempos nunca descreveram em pormenores os efeitos dos elementos, provavelmente para evitar o seu uso indevido, mas eles os conheciam muito bem. Dividiam o homem em três conceitos básicos, atribuindo a cabeça ao princípio do fogo, o ventre ao da água e o tórax ao do ar, este último como o princípio mediador entre o fogo e a água. À primeira vista é evidente que os iniciados definiram corretamente essa divisão do homem, pois tudo o que é ativo, portanto, o que é ígneo, ocorre na cabeça, enquanto no ventre ocorre o contrário, o trabalho dos líquidos,
o aquoso, o eliminador, etc. O tórax está subordinado ao ar e possui, da mesma forma, um papel mediador, pois a respiração que ali ocorre é mecânica. Finalmente o princípio da Terra, com sua coesão ou sua força agregadora compõe todo o corpo humano, com todos os seus ossos a sua carne. Mas alguém sempre perguntará, onde e de que modo se apresenta a casa, o princípio etérico, no corpo material denso? Após uma reflexão mais profunda todos poderão responder a essa pergunta por si mesmos, isto é, de que o princípio etérico na sua forma material densa está contido no sangue e no sêmen, há no efeito recíproco destes últimos na matéria vital ou vitalidade. Como vimos anteriormente, o elemento fogo produz no corpo o fluido elétrico, e o elemento água produz o magnético. Cada um desses fluidos possui dois polos de radiação, o ativo e o passivo. Aos efeitos recíprocos diretos alternados dos quatro polos igualam-se a um magneto quadripolar, idêntico ao mistério do tetragramatum, o Jodival e dos cabalistas. Por isso é que o fluido eletromagnético no corpo humano, em sua irradiação para o exterior, é o magnetismo vital, chamado de Ori, ou de qualquer outro nome que se queira dar. Na pessoa destra o lado direito do corpo é elétrico ativa, e o lado esquerdo magnético passiva. Na pessoa canhota ocorre o contrário. A intensidade de radiação desse fluido eletromagnético depende da capacidade, Li, da intensidade do efeito dos elementos no corpo. Quanto mais saudável harmoniosamente se operar o efeito dos elementos no corpo, tanto mais forte e apura será a irradiação. Com a ajuda de determinados exercícios, assim como através de uma postura correta e uma observação precisa dessas leis, a capacidade e a intensidade de ação desse fluido eletromagnético, ou Ori, poderá aumentar ou diminuir conforme a necessidade. O modo como isso ocorre será descrito com mais detalhes na parte prática desta obra. Tanto o fluido elétrico quanto o magnético não têm nenhuma relação direta com a eletricidade ou o magnetismo que conhecemos, mas lhes são análogos. Essa lei da analogia é um fator muito importante na ciência hermética. A seu conhecimento possibilita o iniciado realizar, com essa chave, grandes milagres. Na nutrição esses elementos estão misturados. Sua assimilação desencadeia um processo químico através do qual os elementos se mantêm no nosso corpo. Do ponto de vista médico, a assimilação de qualquer nutriente, em conjunto com a respiração, desencadeia um processo de combustão, no qual o hermetista vê muito mais do que um simples processo químico. Ele vê a fusão dos nutrientes, assim como o fogo que é constantemente mantido aceso através da matéria em combustão. É por isso que toda a vida depende da entrada contínua de material combustível, e é do alimento e da respiração. Para que cada elemento receba seu material de manutenção necessário, recomenda-se uma alimentação variada, misturada, que contenha todas as matérias básicas dos elementos. Se por exemplo fossemos obrigados a passar a vida toda dependendo de um único nutriente, então sem dúvida nosso corpo adoeceria, tornar-se-ia desarmônico. Através da decomposição do ar e dos nutrientes os elementos recebem a matéria que os preserva, mantendo assim o vigor da sua atividade. Esse é o modo de vida natural do homem. Se houver a falta da assim chamada matéria desencadeadora em qualquer dos elementos, o efeito nas funções correspondentes é imediato. Por exemplo, quando o efeito do elemento fogo no corpo se intensifica, então sentimos sede. No caso do elemento ar sentimos fome. No do elemento água sentimos frio. No do elemento terra instala-se o cansaço. Da mesma forma, qualquer saturação dos elementos no corpo provoca reações intensificadas. Com excesso do elemento fogo instala-se uma necessidade de movimento ou atividade. Com o do elemento água intensifica-se o processo de deterioração. Uma saturação do elemento ar mostra-nos que devemos dosar a assimilação da nutrição. Há uma saturação do elemento terra exerce seus efeitos em aspectos da vida sexual, mas não se evidencia necessariamente no impulso sexual carnal. Geralmente em pessoas mais velhas, esse efeito pode também exteriorizar-se através do estímulo a uma maior atividade no trabalho, a um maior desempenho criativo. Em suas polaridades passiva-ativa,
Os fluidos elétrico e magnético têm a função de produzir os compostos ácidos do ponto de vista químico, ou eventualmente alquímico, em todos os corpos orgânicos e inorgânicos. No sentido ativo elas são construtoras e no negativo desagregadoras, decompositoras, destruidoras. Assim explica-se a função biológica do corpo. O resultado é o ciclo da vida. Ela surge, cresce, amadurece e morre. Esse é o destino da evolução de toda a criação. Se você gostou, dê o seu like. Faça sua inscrição em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Namastê.